Irmãos e irmãs, muito boa noite. Aqueles que estão me assistindo hoje. Prazer enorme estar com vocês novamente, mas que confusão que foi isso, esse fim de semana. Mas o que aconteceu foi algo muito simples. A Central das Escrituras está passando por uma reestruturação e eles estão, então, diminuindo muitas das atividades deles. E por isso, então, vários dos programas que eles tinham, eles estão diminuindo, seja em português ou espanhol, vários idiomas. E não é uma coisa ruim, não é nenhuma combinação secreta, é que eles cresceram muito rápido. É por isso, então, que eles estão fazendo essa reestruturação. Então, com isso, eu não tenho mais a plataforma deles. E ontem eu estava numa conferência acadêmica aqui na BYU e conversando com um dos irmãos lá, que é um ex-professor da BYU. Ele falou, então por que você não usa a nossa plataforma lá da Fundação Intérprete? Tá bom, tudo bem. Então, hoje eu estou usando. Só que a questão é a seguinte, eu nunca usei esse programa aqui da Fundação Intérprete, então pode ser que tenha algumas coisas aqui que não vão funcionar exatamente como nós gostaríamos, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Então, me desculpe aqui se tiver alguma coisa que fugiu ao padrão e não deu muito certo, mas eu quero crer que vai dar tudo certo. Fiz muita oração para isso. Mas olha, então, o que aconteceu também foi o seguinte, o irmão Valfrido, nosso bom mineiro lá em Minneapolis, ele me alertou por algo que eu não tinha notado. Eu pulei um dos tópicos, foi justamente no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, ao invés de falar sobre Páscoa, ser o tópico, eu avancei nas sessões de Doutrina e Convênios do currículo Vem Segue. Então, aconteceu que, ao invés de eu estar abordando as sessões da semana que se inicia, eu estava abordando as sessões de 2 semanas adiante. Então, eu falei, tá bom, então eu combinei com o irmão Valfrido, disse, olha, então, dia 4 de maio, primeiro domingo de maio, eu vou fazer apresentar um tópico especial, só para poder, então, a gente colocar tudo em ordem. Então, nós já tratamos da sessão 45, então, no dia 11 de maio, nosso Dia das Mães, eu vou falar alguma coisinha sobre as mães, sim, e aí vamos falar sobre dons espirituais, que é a sessão 46 de Doutrina e Convênios. E eu acho que é uma coisa muito boa falar no Dia das Mães, que as mães têm certos dons muito especiais, espirituais, mas enfim, isso então vai ser para a próxima. E como de costume, eu vou colocar no meu perfil, na minha linha do tempo do Facebook, as instruções. Agora, tem vários detalhes sobre como vai ser, onde vai ser, e eu vou informando vocês ao longo do tempo aí. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelas expressões carinhosas que vocês fizeram quando eu anunciei que estava fazendo essa mudança, e vocês expressaram seu apreço pelas nossas conversas aqui. Muito obrigado por isso. Isso foi algo muito especial para mim. E eu dei uma pausa aqui, porque como eu disse, eu estou me habituando com um programa novo aqui, então eu estou olhando que tem coisa que está num lado da tela, tem outra coisa que está do outro lado da tela, e agora eu percebi isso, peraí, não. É a mesma coisa, está mostrando, enfim. Hoje eu tô marinheiro de primeira viagem hoje. Martins, você faz lives há 8 anos e tanto, quase 9 anos, mas só que hoje a coisa está... Eu estou literalmente marinheiro de primeira viagem por causa dessa plataforma nova aqui, mas tudo bem. Então, eu programei hoje, então, essa coisa especial de falar sobre como seria uma conferência geral com o Salvador Jesus Cristo. O que eu fiz foi o seguinte:
Eu peguei os capítulos de terceiro Néfi, relativos relativos à visita de Jesus Cristo entre os nefitas e os lamanitas, e eles escutam, olha, já que Jesus Cristo é um membro da deidade, né, e Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, fica imaginando então, escuta, olha, será que quando ele voltar, a ministração dele vai seguir o mesmo padrão que ocorreu entre os nefitas e os lamanitas? Bom, eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Mas, assumindo que, estou fazendo apenas uma suposição, supondo que seja mais ou menos dessa forma, eu então, deixa eu mostrar aqui então como é que... Muito bem. Então, nesses capítulos, eu peguei pinturas de vários artistas, membros da igreja, tá? E que retrataram, então, esse ministério de Jesus Cristo entre os nefitas e os lamanitas. Então, a sugestão que vocês deem uma olhada nisso daí, tira uma foto da tela, tá? Porque, por questões de copyright, direitos autorais, eu não posso compartilhar esses slides todos com vocês. Porque algumas dessas pinturas aqui eu posso utilizar numa palestra, mas não posso distribuir isso digitalmente, não posso distribuir o arquivo digitalmente. Então, uma das coisas que nós vemos é isso. Olha, primeira coisa que nós observamos é que Jesus Cristo, quando ele chega em poder e glória, ele vem do alto. As profecias falam de que ele vai vir do alto. Vocês podem ver as escrituras que estão aí, e eu enchi a tela agora, tiram a foto disso daí para vocês com o seu celular aí, a menos que você esteja usando o celular para assistir isso daqui, aí, mas enfim. Essas passagens que estão ali, não tem nada aqui que vocês já não conheçam, mas são passagens que falam sobre Jesus Cristo chegando entre os nefitas e os lamanitas. A primeira, em terceiro Néfi, capítulo 11, tá? É quando ele chega no primeiro dia, e no capítulo 18, é quando ele vem no segundo dia da visita dele aos nefitas e os lamanitas. Ele vem em glória. No primeiro dia ele veio descendo dos céus. No segundo dia, ele não apareceu descendo dos céus, mas ele apareceu no meio dessa manifestação do poder de Deus, no meio do fogo. Não era fogo, chamas como nós conhecemos de fogo, mas era o poder de Deus de forma visível, e era uma coisa que refulgia, como se fosse fogo. E era uma ocasião, então, que os 12 discípulos que ele tinha escolhido entre os nefitas e lamanitas na véspera estavam orando e estavam, então, cheios do Espírito Santo, e o povo viu aquela nuvem parecendo fogo. E enquanto eles estavam ali, anjos, então, vieram e ministraram para os 12. Enquanto os anjos estavam, Jesus também apareceu. Então, esse era o segundo dia. As passagens que estão aqui nesse slide, em Doutrina e Convênios, falam sobre a segunda vinda dele. E dizendo que, olha, ele vai vir nas nuvens. Ele não vai aparecer ali, não, na vizinhança, veio andando ali na estrada, ali, andando no caminho. Não. Todos vão vê-lo aparecendo em poder e glória. Essa é uma das coisas que nós podemos esperar, tá, em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas por que você está... Olha, nós temos um profeta, o presidente Russell M. Nelson, que nos falou, não muito tempo atrás, tá, na conferência de outubro de 2024, veementemente, Jesus Cristo está chegando, ele está chegando, está perto, está chegando. Coisa que eu mencionei na época para vocês, eu disse, olha, mais de 50 anos de igreja, eu vou fazer 53 agora, eu nunca vi um profeta falando de forma tão insistente, de forma tão veemente, fim da segunda vinda de Jesus, falando que sim, acreditamos, Jesus vai voltar um dia, mas da maneira como o presidente Russell M. Nelson falou,
Dê uma olhada de novo no vídeo. Assista o vídeo, inclusive, em inglês, se for necessário, para você ouvir a voz dele em inglês, o tom da voz, a veemência que ele usou. Eu não sei se o irmão que tem aqui foi intérprete dele usou a mesma veemência, mas vocês ouviram isso, olha, puxa, ele estava mesmo uma coisa insistente com a gente. Então, daí eu falei, uma coisa boa, já que eu tenho um tópico especial, vamos fazer com que o tópico especial seja isso. O que nós podemos esperar quando Jesus voltar? Bom, primeira coisa é isso, que ele vai chegar em poder e glória. Outra coisa que nós podemos esperar, Jesus mostrar o corpo dele. Quando ele apareceu entre os nefitas e os lamanitas, ele permitiu, e vocês veem essas pinturas aí, belíssimas, tá? Ele permitiu que o povo tocasse as feridas nas mãos, nos pés dele, e colocasse as mãos dele dentro do lugar onde o soldado cortou o corpo dele. Isso é outra coisa que podemos esperar quando Jesus Cristo quando tivermos na presença de Jesus Cristo, uma conferência com o Salvador Jesus Cristo. Não, eu sei, alguns dizem, mas Martim, mas olha, tem milhões de nós, como é que... Escuta, olha, eu não estou me preocupando com isso. Não estou me preocupando com isso, eu estou só dizendo, olha, essas são as coisas que nós podemos esperar. Quando vai acontecer, de que jeito que vai acontecer, olha, eu confio de que ele vai permitir. Se nós tivermos o desejo, vai acontecer. Agora, se vai acontecer no primeiro dia, no segundo dia, no 1000º dia, 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, eu não sei, mas eu acredito que o Senhor vai permitir que todos nós possamos fazer isso. De sermos testemunhas por nós mesmos, de tocarmos as marcas da crucificação no corpo dele. Podemos esperar isso. Quando, onde, de que jeito? Isso aí fica para calendas gregas, ok? Mas olha, outra coisa que podemos esperar, Jesus Cristo ensinou a multidão e ensinou os 12 discípulos. E lá no livro de Mórmon, em 3º Nef, capítulos 11 a 18, 21 a 22 e capítulo 26, nós vemos como é que o Salvador ensinava as pessoas. E ver que ele estava, às vezes, se dirigindo à multidão e outras vezes ele se dirigia aos 12. Então tinha coisas que ele falava para um grupo, mas não falava para o outro grupo. Então, eu falei, olha, é interessante ver isso. Certas coisas ele falou que era para todo mundo. Outras coisas ele falou, não, é só para os 12 aqui. Por exemplo, olha, não se preocupe com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que vestir. Aquilo, ele se virou para os 12. Para o resto da multidão, vai trabalhar. Vai virar aí para sustentar para a família. Mas os 12, não. O Senhor vai prover para vocês. Então, é interessante ver em 3º Nef o que o Senhor disse para a multidão, o que o Senhor disse só para os 12 discípulos. Temos aqui nesse slide também, lembrando vocês, de Doutrina e Convênio, seção 101, seção 121, onde nos é prometido que o Senhor vai explicar muitas coisas. O Senhor vai nos explicar muitas coisas quando Ele voltar. Muitas coisas relativas não apenas a essa terra e tudo, mas também coisas relativas aos céus. E aos céus dos céus. Está prometido. E está ali essas passagens. Mais uma vez, tirou uma foto desse slide, porque eu não posso compartilhar não posso compartilhar digitalmente essas pinturas. Então vocês podem tirar uma foto da tela. Eu tirei isso da minha tela aqui, na minha sala, aqui no meu computador, alguma coisa. Tudo bem. Outra coisa que nós podemos esperar, o Salvador curar os enfermos e os aflitos. Eu gosto muito dessas pinturas aqui, especialmente essa pintura aqui à esquerda, desse pintor aqui, Patrick Devonas. Acho que ele foi muito feliz
em mostrar isso daqui. Olha esse homem aqui que ele postou. Lá no texto, em 3º Néfio, capítulo 17, e no capítulo 26, fala que os coxos, os aleijados foram todos curados. Mas aleijado, ele os curou. Mas como, de que jeito? Eu disse, olha, eu não sei, mas aí é uma coisa que essa semana aqui, na minha primeira semana de aulas aqui na BYU, aqui em Provo, eu lembrei aos alunos, olha, não esqueçam, Jesus Cristo é um membro da deidade, ele é um Deus, ele tem poderes que estão muito além da concepção, da nossa concepção de seres humanos mortais e imperfeitos. O que me faz lembrar também uma coisa que o profeta Joseph Smith ensinou, tá? Aqueles que colocam limites, que impõem limites ao Altíssimo, falharão em obter a glória de Deus. Aqueles que impuserem limites ao Altíssimo falharão em obter a glória de Deus. Então nunca diga, isso aqui Deus não pode fazer. Não, isso aqui tá muito... Ele é Deus. Ele pode até alterar tempos e estações. Por isso eu gosto dessa pintura que está aqui à esquerda. O relato no livro de Mormon também fala que ele trouxe pessoas de volta à vida. E esse Patrick Devonis, esse pintor aqui, mostrou esse homem trazendo uma mulher que parece que está falecida, e ele trazendo ela. E Jesus está aqui junto com criancinhas aqui. Gostei muito dessa pintura. Então isso é mais uma coisa que nós podemos esperar quando Jesus Cristo voltar. Vai curar todos os enfermos, todos os aflitos, cegos, surdos, mudos, coxos, o que for, aqueles com síndrome de Down, o que for, problemas mentais, emocionais, o que for. Ele vai curar todos os enfermos e os aflitos. Mas uma coisa que podemos esperar, tá? O Senhor envia anjos, como nessa pintura aqui de Ronald Crosby, uma pintura antiga, veja só, lá aqui à direita está aqui, foi de 1966, essa pintura. 1966. E nessa pintura, então, ele mostra o que está em 3º Néfio, capítulo 17, onde o Salvador primeiro ministrou às criancinhas e depois ele abriu os céus e trouxe anjos. Ele ordenou que anjos viessem e ministrassem às criancinhas, o que está mostrado aqui. A resolução, infelizmente, não é ideal, tá? Mas o Mormon nos diz que esses anjos desceram dos céus, então, no meio de fogo, e circundaram as criancinhas e ministraram as criancinhas. Ministraram aquelas criancinhas. Agora aqui, eu coloquei capítulo 19 também, porque esse pintor, Ronald Crosby, ele colocou os 12 discípulos aqui à direita, mas isso aqui não aconteceu nessa ocasião em que os anjos desceram para ministrar para as criancinhas. Isso que o Crosby mostrou aqui, dos 12 discípulos, todos brancos, bem brancos e tudo, né, com seus semblantes brancos, isso aconteceu no 2º dia da visita de Jesus Cristo aos nefitas e os lamanitas. Mas o Crosby colocou uma coisa meio atemporal. Então falou, olha, colocou o que aconteceu no 1º dia e uma coisa que aconteceu no 2º dia na mesma pintura. Tudo bem, não tem problema. Eu coloquei também aqui nesse slide as palavras de Mormon falando sobre o ministério de anjos e de Moroni também. Então, Moroni capítulo 7 é Mormon explicando o que é o ministério dos anjos, qual é o trabalho deles, e Moroni fala alguma coisa sobre isso também em Moroni capítulo 10. Mais uma coisa que nós podemos esperar. Veja bem, o Senhor Salvador, ele ministrou para as criancinhas.
ministrou para criancinhas, abriu os céus, como nós vimos naquela pintura anterior, ministrou, mostrou para as criancinhas, aí os anjos vieram. E essa é uma passagem que ainda me deixa aqui na minha cabeça aqui um pouquinho. Eu fico pensando ali, porque o Salvador diz para eles: olhai vossas criancinhas, e as pessoas olham para o alto. E eu fico pensando assim, escuta, quando o Senhor falou olhar para as criancinhas, será que ele fez o sinal assim, ou mexeu com a cabeça, alguma coisa, para as pessoas olharem para o alto? As criancinhas estavam lá com Jesus, mas ele, quando ele fala olhar para as vossas criancinhas, as pessoas olharam para o alto. Eu pensei, será que esses que desceram, esses anjos que desceram, eram crianças que ressuscitaram na ocasião da ressurreição de Jesus Cristo? Crianças que haviam morrido e que o Senhor ressuscitou e que vieram então visitar seus irmãozinhos, suas irmãzinhas? Não sei, maionese, ok? Maionese aqui, mas é uma coisa que está... Agora, outra coisa, nesses capítulos, tá? Capítulo 17 de Terceiro Nef, capítulo 19, capítulo 26, observem quantas vezes Jesus ora a nosso Pai Celestial. É interessante observar, ele é um membro da deidade, ele é um com o Pai, e no entanto, volta e meia ele parava o que ele estava fazendo e ia orar ao Pai. Vinha fazer alguma outra coisa, ia lá, orava ao Pai de novo. E fazia mais alguma outra coisa, ensinava outra coisa, ia lá e orava ao Pai de novo. Olha, Jesus Cristo, um membro da deidade, estava sempre orando ao Pai. Como é que eu faço no meu dia a dia? Quantas vezes eu falo para o Pai, olha, obrigado pelo meu dia de trabalho, minha manhã de trabalho aqui, obrigado pela essa refeição que eu tive aqui. Tá bom, a gente faz oração para abençoar o alimento, tudo, não sei o quê. Mas a gente faz oração quando chega lá no final do dia, pelo dia de trabalho que a gente teve. Mas o meu dia de trabalho, olha, foi uma coisa hoje, tá ruim o negócio, na minha firma, não sei o quê. Mas olha, pelo menos eu fui para o Senhor. Pelo menos eu fui para o Senhor. Disse, Pai Celestial, obrigado por eu ter um emprego. Pelo menos isso. Obrigado por eu ter um emprego. Obrigado por eu ter uma fonte de renda. Não, meu salário eu ganho muito pouco, não sei, não dá para quase nada. Mas eu ganho pouco. Eu ganho. Eu não estou sem nada. Apenas algumas coisas que me vêm à mente. Tá? Jesus Cristo orava ao Pai sem parar. Sem parar, quer dizer, volta e meia, tudo que ele fazia, ele ia lá orar ao Pai. Outra coisa que podemos esperar é de vê-lo orando ao Pai na linguagem celestial. Que Mormon nos diz, não esqueça, Mormon está resumindo o que aconteceu quase 400 anos antes dos dias dele. Ele está lendo o registro de Nef e está resumindo. E resumindo ao extremo. Porque Mormon nos diz, olha, eu não posso colocar nesse registro nem a 100ª parte, ou seja, nem 1% daquilo que Jesus ensinou ao povo naqueles dias que ele esteve entre os nefitas e lamanitas. Nem 1%. E esses são os capítulos que nós temos ali em Terceiro Nef. Capítulo 11 a 28 de Terceiro Nef. E Mormon diz, aquilo não é nem 1% das coisas que Jesus fez, das coisas que Jesus ensinou, das coisas que o povo viu. E o povo viu todas essas coisas. São coisas que nós podemos esperar ver também quando Jesus retornar. O Salvador administrou o sacramento em poder e glória. Interessante notar que no primeiro dia, tá? Lá então, Terceiro Nef, capítulo 18, no primeiro dia, o Salvador mandou que os discípulos fossem buscar pão e vinho. Pão e vinho, ok. Mas no segundo dia, é o que está lá em capítulo 20, e depois em capítulo 26,
Tá? No capítulo 26, Mormon nos diz que Jesus partiu o pão muitas vezes. Ou seja, Jesus administrou o que nós chamamos hoje em dia de sacramento várias vezes entre o povo. Mas nessa segunda vez aqui, que é o que está em 3º Nef, capítulo 20, ele não pediu aos discípulos para ir lá buscar pão e vinho. Mas ele proveu pão e vinho. Eles falaram, não, ninguém tinha trazido pão e vinho. Não, ninguém tinha trazido, eles não estavam lá no refeitório, lá. Não. Mas Jesus deu pão e vinho para eles. Proveu milagrosamente pão e vinho para toda aquela multidão que estava lá. No segundo dia. E era uma multidão que, olha, eles nem contaram de tanta gente. No primeiro dia, nós lemos lá em 3º Nef 17, que eram 2.500 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas no segundo dia, quando aquelas 2.500 disseram para os outros, olha, aconteceu aí, ele falou que vai voltar amanhã, Jesus vai voltar amanhã. A multidão era tão grande que eles nem contaram quantas pessoas tinham. Outra coisa, nessa outra pintura que nós temos aqui na tela, tá, que é uma pintura de Gary Cap, e ele então mostra essa situação no segundo dia, quando os discípulos, os 12 discípulos, então, ficaram envoltos naquela nuvem de glória, tá, que a multidão viu e parecia que eles estavam no fogo, que era coisa que refulgia, parecia que era fogo. Mas não era fogo, era uma manifestação visível, tá, do poder de Deus, do poder do sacerdócio, do poder do Espírito Santo, o que seja. E é nessa ocasião, então, que os discípulos ficaram transfigurados. E o Mormon escreveu, que foi registrado que eles ficaram, os semblantes deles ficaram tão brancos quanto as vestes de Jesus. Então, eles foram transfigurados. Agora, tem também os assuntos, os negócios da conferência, né? Que aqui nos Estados Unidos chamam de business, o business da conferência. Os assuntos, é aquilo, né? Então, por isso que chamamos de conferência, vamos conferir. E Jesus, então, fez uma auditoria dos registros que os nefitas lamanitas tinham. Fez uma auditoria dos registros. E ali ele percebeu, escuta, assim, Saulo lamanita não profetizou que vários santos iriam ressuscitar quando eu ressuscitasse? Ah, sim, ele profetizou. Não aconteceu? Isso tinha sido 30 e poucos anos antes. 30, quase 40 anos antes. Ele falou, não, sim, aconteceu. O professor Samuel profetizou, sim. Aí eu falei, por que não está escrito aqui? Por que vocês não registraram? E aí Nef, filho do Nef, que era contemporâneo de Samuel Lamanita, ele, é mesmo, não foi registrado. Coisa tinha acontecido quase 40 anos antes e ninguém tinha registrado ainda. Então Jesus falou, olha, põe aí a profecia de Samuel. E também ele aí acrescentou outras escrituras que eles não tinham. Lembra? Quando Lério, Leí, Nef saíram com as famílias deles, era na época de Jeremias. Então eles não tinham, nas placas de latão, não tinham todas as profecias de Jeremias. Tinham algumas profecias de Jeremias, mas as placas de latão paravam ali. Eles não tinham as profecias de Ezequiel, eles não sabiam quem era Daniel, Oséias, Joel, eles não sabiam, Malaquias, Sofonias, Abacuque, eles não tinham isso nas placas de latão. Eles tiveram centenas de anos de profetas entre eles, e naturalmente muitos daqueles profetas, mas tinha coisas que aqueles profetas não tinham falado. E aí o Salvador deu para eles, uma das coisas foi justamente a profecia de Malaquias, com relação ao dízimo, com relação ao fato de que o Senhor está sempre atento à retidão do povo dele, está sempre de olho como é que o povo dele está vivendo. E a profecia com relação à vinda de Elias nos últimos dias, que iria ligar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.
que o professor Joseph Smith falou, né? Esse negócio de voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso, a tradução melhor seria de selar os filhos aos pais, os pais aos filhos. Tudo isso aconteceu, então podemos esperar. E o Senhor fez promessas de que no futuro todas as coisas vão ser reveladas. Muitas coisas vão ser reveladas. Está lá na seção, no outro slide eu coloquei seção 101, seção 121, tem coisas que o Senhor prometeu que iriam ser reveladas. Aqui, na seção 127 e 128, que estão registradas aqui nesse slide, não, a questão aqui é diferente. A questão aqui é, olha, os registros nossos têm que ser os registros que possam ser aceitos pelo Senhor. Registro das nossas ordenanças, registro das nossas pregações oficiais, pregações formais. Isso tem que estar tudo registrado fielmente para isso ser aceito pelo Senhor. Eu sei, alguns de nós podem estar pensando assim, não, mas eu não sou ninguém, não sou líder da igreja, não sei o quê, não sou profeta, não sou apóstolo, não sou presidente de nada, não sou... Tá bom, mas você é um discípulo de Jesus Cristo. Quais são as boas coisas que aconteceram na sua vida por causa das bênçãos divinas? Registra essas coisas. Todos esses registros vão ser válidos um dia. Nossos familiares poderão se beneficiar com isso. O presidente Spencer W. Kimball dizia isso, olha, faça um diário, mantenha um diário. Um dia os anjos poderão fazer citações deles. Eu não tenho descendente, não tive filho, não tive nada, não tenho ninguém para... Mas os anjos podem fazer citações, podem citar trechos dos seus diários, citando trechos de experiências suas que reforçaram a sua fé e que vão reforçar a fé de outras pessoas. Não é assim que a gente fala dos pioneiros no início da igreja? Nós somos pioneiros também. Tanto é que eles eram pioneiros no início da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, como nós somos pioneiros, tá? Pioneiros nos momentos derradeiros, nos últimos momentos antes da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. O profeta Joseph Smith fala sobre isso lá naquelas cartas, aquelas seção 127, 128, são cartas dele para os membros da igreja. E ele fala sobre isso. Diz, olha, essas pessoas no futuro, quando estiver no milênio lá, tudo em paz, tudo bonitinho, todo mundo conhece Jesus Cristo, tá, o governo é dele, a economia é dele, tudo. E aquelas pessoas que vão nascer lá, precisam saber como é que era a coisa na nossa época. Que desafios que nós tivemos que enfrentar. Como é que nós exercemos a fé? Aqueles de nós que deram um escorregão aqui, ali, não sei o que, mas depois se arrependeram e voltaram. Como é que foi esse processo de retorno? O que a gente fez? Como é que foi essa mudança do nosso coração para nós retornarmos, nos arrependermos, retornarmos a Cristo, retornarmos a plena atividade na igreja? Como é que foi isso? É uma jornada de fé. E é uma jornada de fé que vai inspirar gerações, incluindo gerações que não vão experimentar esse tipo de crises de fé que nós tivemos que enfrentar. Não vão enfrentar esse tipo de desafios que nós temos que enfrentar hoje em dia. Mas vão se sentir inspirados e fortalecidos ao lerem as nossas experiências. Então, olha, não precisa ser uma coisa rebuscada, tem que ser um caderno com capa de couro, não sei o que, tudo desenhado. Não precisa nada disso, não. Um caderno normal aí, tá? Ou então, não, olha, é um arquivo de computador lá, que eu vou lá, escrevo. Agora, eu tenho que saber onde está. Tem que ficar registrado, eu tenho que ter cópia de reserva daquilo, né? Um backup daquilo, para que aquilo seja preservado para o futuro. Naqueles tempos antigos, eles usavam placas lá, placas de metal. Nós temos outras tecnologias, mas essas tecnologias têm que ser, de tempos em tempos, atualizadas. Tá? Nós tínhamos coisas aqui, alguns de nós aí, alguns de vocês que estão assistindo aí, vocês tinham coisas, tinha uma época que vocês tinham coisas aí em disquetes, né? Lembra? Disquete de computador.
Depois passaram para aquele disquete zip, que alguns de vocês nem chegaram a ver o que era isso daí, porque é uma tecnologia que durou muito pouco. Depois passamos para CD, depois para DVD. Agora nós estamos aqui com os pendrives. Daqui a pouco não vai ser mais pendrive. Daqui a pouco vai ser uma outra tecnologia. Usando, sei lá, cristais aí, armazenando a informação em forma de luz dentro de cristais. E isso, já existem protótipos para isso. Tá? Armazenamento óptico de informação. Existe protótipo já. Mas nós temos que, de tempos em tempos, estar passando essas coisas de uma tecnologia para outra, para que elas possam ser preservadas. Eu tenho pastas com coisas que estão guardadas aqui, documentos bens patriarcais, tudo, não sei o quê, mas eu tenho tudo digitalizado também. E eu venho, ao longo dos anos, ao longo das décadas, passando de uma tecnologia para outra. Tá? De uma tecnologia para outra. E tem, então, eu tenho aqui também, olha, esse daqui. Ó. Esse daqui, por exemplo, é um hard disk externo. Esse é o meu... Deixa eu ver, acho que é o meu terceiro hard disk externo. Já tive outros dois antes disso. Meu terceiro. E eu tenho a impressão que não vai ser o último, não. Mas todas as minhas coisas, tá tudo guardado aqui. E quando eu viajo, para onde eu vou, tá tudo comigo. E quase todo dia eu tô vindo aqui, atualizando coisas. Olha, hoje eu mexi nisso, escrevi aquilo, não sei o que, vou aqui, ponho aqui no meu notebook, boto tudo lá. Porque um dia, eu poderá querer saber, escuta, o que você registrou aí? Fiz tanta coisa por você. Você nunca escreveu? Nunca botou aí para gerações futuras saberem as coisas que eu fiz para você, meu filho? Aí. Muito bem. Então, essas são algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos dizer assim, esse tópico especial hoje, tá? Baseado no livro de Mormon. Mas a doutrina e convênios. Bom, tinha passagens em doutrina e convênios ali também. Mas o livro de Mormon nos dá detalhes de como aconteceu. E ele, então, mostra um padrão. Um padrão que, olha, pode ser que seja exatamente isso ou algo parecido com isso que vai acontecer quando o Salvador Jesus Cristo voltar, tá? E se apresentar para nós. Muito bem. Então, agora então vai ser meu privilégio de passar para as perguntas que vocês têm para mim. Eu tenho aqui já... ok, deixa eu ver aqui. Desde a irmã Nana Marchante, deixa eu ver aqui, irmão Elielson Alves. Como faz para avisar o povo que não sabe que a live vai ser por aqui agora? Tem gente esperando começar por lá e não sabe que está aqui. Pois é. Bom, eu, infelizmente, irmão, é aquilo. Eu anunciei na minha linha do tempo do Facebook, mas, como eu disse, isso aconteceu de repente, em cima da hora. Não houve tempo hábil para informar todo mundo. E procurei divulgar. Eu não tenho Instagram, eu não tenho TikTok, não tenho outras coisas, então eu só anunciei no Facebook. E pelo fato de eu estar usando o canal da Fundação Intérprete, aquilo, então quem foi lá na Central das Escrituras e não viu meus anúncios no Facebook, então, infelizmente, perderam. Mas eu estou gravando isso daqui e depois eu vou ver exatamente, uma vez que esteja gravado, terminar aqui, se eu posso baixar esse vídeo e colocar no meu canal do YouTube. Então, olha, eu já apresento aqui minhas desculpas mais uma vez. Olha, por pouco, eu teria cancelado essa nossa conversa de hoje. Inclusive,
Uma hora atrás, eu estava com um irmão aqui, que é da Fundação Intérprete, ele se despencou lá de Salt Lake City, veio aqui, 40 e poucos quilômetros daqui, ele veio aqui para colocar. Eu estou usando a conta dele né, nessa plataforma aqui, tá? Ele deixou que eu usasse a conta dele, com a senha dele, tudo. Olha, confiou em mim, viu? Porque senão não teria. E olha, pelejamos aqui usando o meu computador, botando a senha dele, não sei o quê. Não, deu erro, não sei o quê, não está aceitando, não sei o quê. Falei, então vamos refazer aqui, aí conseguimos. Então, infelizmente, algumas coisas não vão acontecer da melhor maneira, mas tudo bem. Se tudo der certo, o próximo domingo, Dia das Mães, 11 de maio de 2025, a coisa vai estar um pouquinho melhor, um pouquinho mais organizada, porque temos uma semana para organizar tudo. Mas obrigado, irmão, por estar me alertando de que tinha gente lá na central esperando. Muito obrigado, porque eu não estou na central. Muito obrigado. Ok, deixa eu ver aqui, perguntas. Obrigado vocês colocarem. Uma Cristiane Dias Martins. Cristiane Dias Martins, filho do irmão Aires Martins. Prazer em vê-la novamente. Era lá da minha ala, o pai dela foi conselheiro do bispado da minha ala. As coisas pacíficas do reino, o que significa? Tem diferença de ofertas pacíficas do Velho Testamento? Olha, as ofertas pacíficas, e aí eu sugeriria o seguinte, olha, dá uma olhada lá, naqueles manuais antigos do Instituto de Religião, do Velho Testamento, que tem lá, no apêndice, tem lá uma lista dos tipos de sacrifícios que eram feitos. Tinha sacrifícios que era por pecados, e tinha as ofertas pacíficas, ofertas de paz. Tá? Coisas pacíficas do reino é um termo diferente. Nós encontramos esse termo, se não me falha a memória, um dos lugares que nós encontramos em seção 42. Deixa eu ver aqui se esse é mesmo o termo. Ok, então está aqui, olha. Na seção 46, versículo 61. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Então, quando nós encontramos esse termo aqui, coisas pacíficas, está falando de conhecimentos que vão ser recebidos por revelação. Tem revelações que vão vir por meio da primeira presidência, quórum dos 12 apóstolos, mas tem revelações sobre a nossa própria vida, nossas próprias decisões pessoais. Então, e são coisas para trazerem alegria, trazerem vida eterna. Então, quando nós estamos falando sobre esse termo, é disso que o Senhor está se referindo, é isso que ele está se referindo, tá? As coisas que nós vamos obter por revelação, em termos de conhecimento, tá? Conhecimentos, receber por revelação, mas coisas que vão trazer alegria e vida eterna. Então é aquilo, olha, o que eu preciso para ter alegria hoje? Que conhecimento que eu preciso para saber hoje? Olha, não é a composição química do pavimento das ruas do reino celestial. Se é ouro ou se é algum outro elemento químico, não é isso que não é isso que eu preciso saber para ter alegria hoje. Então, à medida que nós estamos vivendo nossas vidas, é aquilo, olha, vamos receber inspiração, conhecimento, revelação sobre revelação. Interessante, a gente vai pensar assim, eu acho que é um texto ambíguo aí. Revelação sobre revelação, uma em cima da outra. Pode ser sim, mas pode ser também revelação sobre uma revelação que um profeta recebeu. O que eu tenho que entender sobre isso daqui? É aquilo que o profeta Joseph Smith uma vez falou. As coisas que estão escritas são apenas fragmentos, dicas daquilo que estava na mente do profeta.
coisas relacionadas à vida eterna, salvação e vida eterna. Para a gente saber o que o profeta entendeu daquilo que ele recebeu por revelação, nós temos que entender também por revelação. É isso que nós aprendemos no templo, quando nós vamos numa sessão de investiduras. Olha, aquilo na investidura, aquela narrativa, foi dada por revelação. E é para ser compreendida por revelação. O mesmo acontece na nossa vida. Então, revelação sobre revelação. Conhecimento sobre conhecimento. Isso é uma coisa aqui que nós aprendemos. Então, o que eu entendo sobre isso que faz parte das nossas crenças? Conhecimento sobre conhecimento. Mas são coisas que vão trazer alegria, que vão trazer vida eterna, que vão colocar no caminho para a vida eterna. Então essas coisas o Senhor está disposto a me revelar agora. Não, é só curiosidade, que eu queria... Curiosidade. Espera chegar lá no reino celestial e aí a gente vai satisfazer nossa curiosidade de tudo lá. Tá? Mas primeiro vamos garantir que nós temos um lugar reservado para a gente lá. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado. Ok, deixa eu ver aqui então. Irmão Elielson está perguntando onde encontrar essas pinturas. De fato, são pinturas lindas. Algumas delas foram publicadas em revistas da igreja, outras estão no site da igreja, outras estão no site dos próprios artistas. Então você vai lá no Google, faz uma busca lá. Vai encontrar, olha, o que não falta é pinturas, o que não falta é... Eu tenho lá centenas de pinturas gravadas aqui nos meus alfarrábios eletrônicos aqui, em centenas. Mas é aquilo, não esqueça, nós só podemos usar isso sem fins lucrativos. E não podemos distribuir sem permissão daqueles que detêm o copyright. Tá? Nós não queremos quebrar lei nenhuma. Então, aqui, as leis de direitos autorais aqui nos Estados Unidos permitem que eu, como um professor, use nas minhas palestras. Mas não permite que eu distribua esses arquivos que eu escaneei ou que eu baixei aqui, não permite que eu distribua para outras pessoas. Ok? Muito obrigado. A irmã Noêmia está perguntando, onde está o irmão Valfrido e o seu avatarzinho? Pois é, agora eu não tenho o avatarzinho. O avatarzinho era um refinamento que o irmão Valfrido fez. Ele nem me pediu permissão, não. Ele fez. E eu gostei. Simpáticozinho aquele avatar e tal. Gostei. Falei, minhas netas vão gostar também. Meu neto talvez gostou também. Mas é aquilo. O irmão Valfrido continua lá em Minneapolis. Mas ele não está mais trabalhando para a Central das Escrituras. E eu não sei se a Fundação Intérprete vai poder aproveitá-lo. Eu sou voluntário, eu era voluntário na Central, eu não era funcionário da Central, e pretendo continuar como voluntário na Fundação Intérprete. O presidente da Fundação Intérprete, que eu conheci, quando eu era decano lá no Havaí, nós o levamos lá com a esposa dele, fazer umas palestras para a gente lá, o professor Daniel Peterson. Não sou amigo dele, mas eu conheci lá no Havaí. Depois aqui, uma vez eu estava aqui em Utah para umas reuniões aí, eu estava aqui em viagem a negócios, fui jantar uma noite lá, estava ele com a esposa lá no restaurante, batemos um papo lá, não sei o quê. Então, ele é o presidente da Fundação Intérprete. Então, quando ele soube do que tinha acontecido com a Central e esse irmão que eu mencionei, que veio aqui em casa ainda agora, falou, sim, Martim, não, tudo bem, não sei o quê. Mas aí ele falou, olha, mas nós temos que levar para o Conselho de Administração, temos que falar para o Conselho de Administração, olha, nós estamos absorvendo aqui o irmão Martins como voluntário, ele acha que não vai ter problema nenhum, porque eu vou ser voluntário, então tudo bem. Mas, então, o caso do irmão Valfrido é diferente. O irmão Valfrido, ele era funcionário da Central das Escrituras. Então, eu não sei, eu mencionei o irmão Valfrido, falei, olha, tinha um irmão que me ajudava lá, fazia lá, né, botava avatar, uma porção de coisa, não sei o quê. Não sei se a Fundação Intérprete vai poder absorvê-lo ou não. Vamos ver, eu vou tentar. Já passei já vendi o peixe aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, então.
tá? É onde está o irmão Valfrido, está lá na casa dele, lá em Minneapolis. Bem, irmão Adriano da Silva, sim, eu falei para a Alagoiana, do bispo Mateus Messias, que foi um dos nossos líderes de zona lá na missão São Paulo Norte, e que foi então transferido para a missão São Paulo Oeste em 2013, com o presidente Helder Delguerço. Ok, a irmã Cristiane de novo perguntando aqui, como se dará a purificação dos filhos de Levi? Olha, é uma boa pergunta, olha. Dá uma olhada lá, tá? Dá uma olhada lá em Levítico, em Êxodo, tá? Êxodo, se não me engano, capítulo 40, tá? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Olha aqui, um exemplo, tá? Um exemplo tá aqui, então, em Êxodo, capítulo 40. Deixa eu colocar na tela para vocês aqui, só um instantinho. Aqui, Êxodo, capítulo 40, versículos 12 a 15. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás a Arão com as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me sirva como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e os vestirás com as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me sirva como sacerdotes, e a sua unção lhe será por sacerdócio eterno nas suas gerações. Esse é um exemplo, tá? Um exemplo de como, tá? De como era esse processo de santificação daqueles que iam servir, tá? E daqueles que iam servir no tabernáculo, no deserto, tá? Deixa eu só ver, me dá só um instantinho aqui, deixa eu só ver. Eu estou revendo aqui em Levítico e Números as referências que estão falando sobre os levitas. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? E eu estou fazendo bem rápido. Uma das coisas que está falando sobre os levitas aqui é o seguinte, que eles eram totalmente consagrados ao Senhor. Mas veja bem, era o seguinte, o primogênito justo, ou seja, o primeiro filho, o filho mais velho, que fosse justo numa família da tribo de Levi, esse filho era consagrado ao Senhor. Esse filho ia ser um daqueles levitas que ia servir no tabernáculo. E séculos depois ia servir então no templo, quando Salomão construiu o templo em Jerusalém. Havia uma série de regras e regulamentos que esses levitas tinham que observar. E é isso que eu estava olhando aqui em Êxodo, Levítico e Números no Velho Testamento. Não encontrei lá nenhuma referência, tá, a nenhum ritual, nenhuma ordenança específica para os levitas. Encontrei aquilo que nós lemos aqui em Êxodo 40 para Arão e os filhos e netos de Arão, ou seja, os portadores do sacerdócio arônico, mas não os levitas em geral. Tá? Lembra, Arão e Moisés eram da tribo de Levi, eles eram levitas, mas dentro da família de Arão tinha aquele sacerdócio especial, que era o sacerdócio arônico, que o sacerdócio arônico presidia sobre os levitas. Isso está lá, inclusive, está em Números, uma das passagens que eu acabei de ver rapidinho lá, estava lá, eles vão ser colocados à disposição dos sacerdotes para o serviço. Então, o que eu diria é o seguinte, olha, a purificação dos filhos de Levi. Olha, como é que alguém é purificado para servir ao Senhor como um portador do sacerdócio? Não é uma coisa difícil da gente ver, né? Tem que ter fé em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, ser batizado por imersão por alguém que tem autoridade divina, autoridade dos céus. Tem que receber o Espírito Santo pela imposição das mãos e se tornar um membro da Igreja de Jesus Cristo, ser confirmado um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí receber o sacerdócio arônico.
que inclui o sacerdócio levítico. Está em Doutrina e Convênio, seção 107. Inclui o sacerdócio levítico. Então, irmã, na ausência de instruções específicas vindo de profetas e apóstolos, eu diria assim, olha, essa purificação dos filhos de Levi seria isso. Traz as pessoas para a igreja e eles, então, nas suas bênçãos patriarcais, são identificados como sendo levitas, ou seja, membros da tribo de Levi. E, eventualmente, um dia o Senhor vai organizar ou reorganizar, vai haver uma restauração do sacerdócio levítico, coisa que nós não temos hoje em dia. Mas fica imaginando que talvez lá naquele templo especial, aqueles templos especiais que vão ser construídos em Jerusalém um dia, e na Nova Jerusalém, talvez lá naqueles templos, eles vão precisar então ter os levitas organizados como sacerdócio para cuidar daqueles prédios, que era o que os levitas faziam na antiguidade. Eles é que eram os porteiros, recepcionistas, né? Eram os zeladores, eram os músicos, tá, do tabernáculo e séculos depois do templo. É isso que os levitas faziam. E eles eram consagrados, tinham vestimenta própria para estar fazendo isso e tudo. Então, é possível que, Cristiane, é possível que seja algo mais ou menos assim que vai acontecer no futuro. A reorganização ou a restauração do sacerdócio levítico, com toda a sua organização, e a designação desses irmãos com sacerdócio levítico para funções específicas em templos específicos, não nos templos que nós temos hoje em dia, com investiduras, batismo pelos mortos, não. Os levitas não tinham autoridade para isso. Vamos esperar. Com o tempo a gente vai saber. Mas olha, ótima pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tinha pensado nessa coisa, mas por sua causa aqui, fui lá dar uma olhada. Agora, vamos esperar palavras vindo lá dos profetas, videntes, reveladores, profetas e apóstolos, tá? Para saber exatamente como é que vai ser isso daí. Muito obrigado. Irmão Francisco, ok, mais um que estava procurando lá na central e não conseguiu. Tá? Ok. Hoje vai ser meio complicado a coisa. Ok, irmão Tony Neto. Ok, Doutrina e Convênio, capítulo 42, versículo 26. Ensina que se pecar novamente, o mesmo pecado do adultério não terá exaltação, mesmo que se arrependa. Olha, vamos dar uma olhada lá, seção 42, versículo 26, em Doutrina e Convênios. Tá, deixa eu levar a gente de volta lá para a seção, versículo 26. Ok. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou compartilhar minha tela mais uma vez. E deixa eu colocar aqui essa. Então, vamos ver aqui versículos. Doutrina e Convênio 42. Acho que seria bom nós lermos do versículo 23 ao 26. Doutrina e Convênio, seção 42, versículos 23 a 26. Aquele que olhar numa mulher para cobiçar, negará a fé e não terá o espírito. E se não se arrepender, será expulso. Não cometerás adultério. E o que cometer adultério e não se arrepender, será expulso. Mas o que haja cometido adultério e se arrepender de todo o coração e abandoná-lo e não mais o cometer, perdoarás. Mas se fizer outra vez, não será perdoado, mas será expulso. Ok? Acredito que seja isso que você estivesse referindo. Mas olha, felizmente nós temos o livro de Mórmon. Deixa eu ver aqui se nós conseguimos entrar aqui no livro de Mórmon. O que o Senhor disse para a alma pai. Começando aqui. Então, estou em Mosias, capítulo 26, começando no versículo 22. Pois eis que esta é a minha igreja, e quem quer que seja batizado
será batizado para o arrependimento. Quem quer que recebas, e Alma Pai era o presidente da igreja, por assim dizer, quem quer que recebas, acreditará em meu nome, e a esse eu perdoarei liberalmente. Porque sou eu que tomo sobre mim os pecados do mundo. Porque fui eu que criei o homem. E sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Então ele continua aqui dizendo, versículo 29 a 31, tá? 29 a 31. Digo-te, portanto, vai, e o que transgredir contra mim, julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. Isso era o Senhor falando para a Alma Pai, que era o presidente da igreja. O que transgredir contra mim, julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. E se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás e eu também o perdoarei. Sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. E também vós perdoareis uns aos outros vossas ofensas, pois em verdade vos digo, que aquele que não perdoar as ofensas de seu próximo, quando este se confessar arrependido, trará sobre si condenação. Então, nós temos que colocar isso em que você leu em Deuteronômio, seção 42, tá? Sob a ótica do que nós lemos aqui no livro de Mórmon. Eu falo, olha, tantas vezes quanto o meu povo se arrepender de seus pecados contra mim, eu os perdoarei. Agora tem que ser um arrependimento sincero. Não pode se arrepender só de boca e tá bom, agora amanhã eu vou lá e bagunço com tudo, bagunço com o coreto de novo, bagunçar o coreto de novo. Não pode. Esse aí, o senhor falando, olha, esse daí vai ficar excluído da... Agora, será expulso do quê? Expulso da influência do Espírito Santo. Expulso da influência do Espírito Santo. Ah, mas está falando expulso, irmão, falando expulso. Ó, vamos voltar lá no livro de Mórmon? Vamos voltar no livro de Mórmon. Então, olha, maravilha que a gente tem no livro de Mórmon. Olha, não tem como a gente entender o Evangelho sem o livro de Mórmon. No terceiro Nef, capítulo 18, tá? O que ele fala para os 12 discípulos. Ele vira para os 12 discípulos e diz o seguinte, olha aqui, sim, deixa eu colocar de novo aqui. Então, o Salvador Jesus Cristo falando para os 12 discípulos, no primeiro dia da visita dele. Terceiro Nef, capítulo 18, versículos 28, vamos ver, 28 a 30, ou até 31. 28 a 31. E agora, eis que este é o mandamento que vos dou. Mandamento, hein? Não permitireis, sabendo que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue quando os administrardes, que é o sacramento. Né? Porque todo aquele que come e bebe da minha carne, e do meu sangue indignamente, come e bebe condenação para sua alma. Portanto, se souberdes que um homem é indigno de comer e beber da minha carne e do meu sangue, vós lhe proibireis. Não obstante, não o expulsareis de vosso meio, mas ensiná-lo-eis e rogareis por ele ao Pai em meu nome. E se ele se arrepender e for batizado em meu nome, então vós então o recebereis e administrar-lhes-ei da minha carne e do meu sangue. Mas se ele não se arrepender, não será contado com o meu povo, a fim de não destruir meu povo. Porque eis que eu conheço minhas ovelhas, e elas estão contadas. Não obstante, não o expulsarei de vossas sinagogas, nem de vossos lugares de adoração, pois junto a esses deveis continuar a ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los. E sereis vós o meio de levar-lhes salvação. Então, irmão Tony, é assim que nós entendemos essa questão que você está mencionando aí. Não, olha, existe sim a possibilidade do arrependimento, sempre existe a possibilidade do arrependimento, tem que ser um arrependimento sincero. Porque o Senhor sofreu por todas essas transgressões, todas as que nós cometemos, todos os pecados, todos os erros, todas as besteiras que nós cometemos, ele sofreu por tudo isso.
E ele oferece agora, tá? Ele oferece liberalmente perdão. Isso são palavras dele, liberalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, Tony? Muito bem. Muito bem, e você está perguntando aqui, irmão Tony, se Brigham Young era um profeta, assim como foi Joseph, por que ele atacava a honra de Emma Smith? Por que houve tanta resistência em apoiá-lo? Emma Smith caiu em apostasia por não apoiar como profeta. Olha, não temos evidência nenhuma de que Emma tenha apostatado. Ela só não foi para o oeste junto com os santos. Agora, acontece o seguinte, você tem que... vamos falar uma coisa aqui, olha. O próprio presidente Brigham Young dizia isso. Sabe? Ele falava, às vezes, dizia isso. Olha, tem coisas que vocês estão ouvindo aí que é Brigham falando. E tem outras coisas que vocês estão ouvindo que aí é o presidente da igreja falando. E nós temos que estabelecer essa distinção. Isso, olha, somos seres imperfeitos. Quando nós estamos falando oficialmente, em nome de Jesus Cristo, sob a influência do Espírito Santo, aquilo ali, Doutrina e Convênio, seção 68, aquilo ali é escritura. É a vontade do Senhor, é a palavra do Senhor. Bom, tudo bem. Agora, quando nós estamos falando só pessoalmente, dando nossa opinião, dando palpite, mas não é a vontade do Senhor. Não importa qual é o cargo que a gente tem na igreja, não é. Então, o que você está se referindo aí sobre a animosidade que existia entre Brigham Young e Emma Smith e vice-versa, eles não gostavam um do outro. Brigham não gostava de Emma, Emma não gostava de Brigham. Questão de personalidade, choque de personalidades ali, entre outras coisas. Tinha outras razões também, outros motivos e razões. Agora, isso ali eram pessoas imperfeitas. Isso não torna a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias falsa. Porque está esperando o quê? Perfeição? Não, a igreja é aquilo que há 53 anos eu ouço isso. A igreja é como um hospital. O bom é que as pessoas que têm todo tipo de doenças espirituais e físicas e tudo, estão lá no hospital. Isso é o bom da coisa. Estão no lugar certo. Então, Brigham tinha lá seus traços de personalidade, que, olha, poxa, é o profeta? Sim, era um profeta. Mas era uma pessoa também. Um irmão imperfeito, como nós. Converso com as pessoas aí, que me conheceram bem, a quem eu servi como bispo, ou como presidente de missão, eles vão falar coisas lá. Não, pois é, irmão Martim, já é isso aqui. Mas tem outras coisas. Tinha dias lá que não sei o quê, que ele estava lá com a cachorrinha, não sei o quê. Tem. Teria sido melhor? Teria sido melhor se eu não agisse, não perdesse a cabeça, algumas ocasiões, teria sido melhor. Mas não aconteceu. E aí é que o Senhor, nós lemos ali, também vós perdoareis uns aos outros. Ok? Obrigado, irmão. Matheus Moreira estava aguardando a live na Hub, mas vi que mudou. Ok, muito obrigado. Adélia. Sobre a oferta em retidão que os filhos de Levi farão novamente, sobre as ordenanças no templo. Sim, irmão. Veja bem, cuidado. Os filhos de Levi, não esqueça, tem dois grupos. Tem todos aqueles que são da tribo de Levi, das famílias na tribo de Levi, cujos filhos primogênitos justos são então dedicados para servir ao Senhor, mas servir em coisas temporais no templo. E dentro da tribo de Levi tem a família de Arão. E dentro da família de Arão tem aquele sacerdócio, que é o sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio arônico, que oferecia, que realizava ordenanças no tabernáculo, as ordenanças que eram de sacrifícios e tudo, de derramamento de sangue. Só os levitas, que eram descendentes de Abraão e ordenados como sacerdotes, só eles podiam fazer. Então, sim, estamos falando sobre ordenanças do templo, mas alguns oficiavam ordenanças se fossem descendentes diretos de Arão, outros não. Outros faziam limpeza, ou eram recepcionistas,
Eram músicos, tinha música também, eram músicos. Ok? Muito obrigado. Mas Camila Bank, no momento em que são feitas as ordenanças vicárias no templo, no caso dos homens, eles serão levados ao ofício de Eldo, serão ensinados lá no plano pós-natal. Muito obrigado, irmã. Olha, é o seguinte, como você mora longe do templo, não foi tantas vezes ainda, mas logo no início da narrativa, a investidura é explicado de que, sim, olha, as ordenanças foram feitas lá, incluindo a ordenação ao sacerdócio Melquisedeque para os homens falecidos. Então, isso não acontece, lógico, para as irmãs. Você, quando vai lá nas iniciatórias, tá? Você tem as iniciatórias, é a mesma iniciatória para os homens também, mas para os homens falecidos, antes de começarmos as iniciatórias, eles recebem, vicariamente, recebem o sacerdócio Melquisedeque, são ordenados élderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí, então, vem as ordenanças iniciatórias que você já conhece. Ok? Obrigado, irmão. Irmão Ademir Araújo, sim, Mateus 3, 2, 3, está escrito que vai purificar os filhos de Levi como a prata, para que possam apresentar a Deus uma oferenda que seja de acordo com a justiça. Olha, isso, na realidade, é a profecia de Malaquias, que o Senhor vai purificar os filhos de Levi como prata e ouro. Agora, se você não for um ourives, sugiro que você procure ler um pouquinho sobre o processo de purificação de prata e ouro. Como é que é feito? Como é que um ourives trabalha com ouro, com prata, ou com platino, ou com paládio, seja lá o que for, ou com bronze. Todos esses metais, ouro, prata, bronze, tá? Esses metais são mencionados nas Escrituras. Os metais são mencionados nas Escrituras. Como é que eles são trabalhados? Vai lá no Google e vê. O senhor está usando uma linguagem figurativa aqui. Mas então, como é que é isso? Sim, passa por um processo de refinamento para purgar elementos que são impuros, purgar impurezas. Algo parecido com isso. Tá? De forma figurativa. Vai ser utilizado, então. Tá? Alguns de nós já passamos por isso. Processos refinadores, em que a gente passa, às vezes, por certos períodos de nossa vida, certos desafios, que no final daqueles desafios, puxa, olha, eu acho que eu fiquei um pouco mais humilde agora por causa disso daí. Ou eu costumava julgar muitas pessoas, não sei o que, agora que aconteceu comigo, poxa, acho que agora eu estou bem mais misericordioso, viu? Eu vi que não é brincadeira, não. Muito obrigado. Ana Elise Miranda, uma de Moisés 6,61 fala também do mesmo que em Deuteronômio 42,61, referente às coisas pacíficas. Seria o segundo consolador? Deixa eu dar uma olhada lá, irmã, deixa eu ver se eu lembro aqui. Pérola do Grande Valor, Moisés 6, eu acredito que você está falando do nosso pai Adão. Deixa eu ver aqui, 6,61. Isso mesmo. Isso foi quando o nosso pai Adão foi batizado, na ocasião. Que, se você vê, então, Moisés capítulo 6, no versículo 64, isso é na Pérola do Grande Valor, livro de Moisés, foi quando o nosso pai Adão foi arrebatado pelo Espírito, levado para a água, mergulhado na água e tirado da água. E ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito, foi vivificado no homem interior. Eu não botei a tela aqui para você. Deixa eu colocar aqui. Esqueci de colocar a tela. Tudo bem. Então, eu li esses dois versículos aqui. Agora, você mencionou o versículo 61, tá? Onde o Senhor explica para o nosso pai Adão, tá? O Senhor explica para o nosso pai Adão, tá? O benefício que o Espírito Santo ia trazer para ele, para nossa mãe Eva e para os seus descendentes. Então tá lá, olha, Moisés capítulo 6, versículo 61.
Portanto, é dado para habitar em vós o testemunho do céu, o Consolador, as coisas pacíficas da glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, que torna vivas todas as coisas, aquilo que conhece todas as coisas e tem todo o poder, de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. E agora, eis que te digo, este é o plano de salvação para todos os homens, por meio do sangue de meu unigênito que virá no meridiano dos tempos. Então, isso o senhor estava falando aqui da importância, você vê os versículos anteriores, estava falando então da importância, da necessidade da ordenança do batismo, do recebimento do Espírito Santo. Tá? Deixa eu falar aqui, só no versículo 59. Tá? Por causa da transgressão vem a queda. Tá? A queda é essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis as palavras de vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. Então, irmã, aqui não está falando sobre o segundo Consolador, não, está falando sobre o primeiro, que é o Espírito Santo. Qual é o efeito do Espírito Santo? Ok? Então, tá aí uma coisa para as suas anotações aí, tá? As coisas pacíficas. O Espírito Santo nos guia àquelas coisas, como nós lemos lá em sessão 42, que você mencionou aqui, sessão 42, versículo 61, as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, aquilo que traz vida eterna. Já que no momento somos seres mortais e imperfeitos, não podemos ter vida eterna agora, então pelo menos temos, como nós lemos agora aqui no livro de Moisés, temos as palavras de vida eterna nessa vida. E no mundo vindouro vamos ter então vida eterna, e se depois da ressurreição aí vamos desfrutar de vida eterna. Mas aqui nós podemos desfrutar das palavras de vida eterna, que nos trazem alegria, nos dão força, nos dão esperança. Muito obrigado, irmã Annelise Miranda. Irmã Ademir Araújo, o purificador de prata coloca no cadinho, depois se senta e fica olhando a prata derretida em altíssima temperatura. E a irmã Annelise falando, quando você abre a tela para a escritura não está funcionando. Ah, que pena. Ok, tá bom, vamos aqui então. Himalaia, qual tipo de revelação o presidente do quórum pode receber para os indivíduos de sua organização? Pode acabar tendo algum tipo de conflito se o bispo der um conselho ou revelação para a mesma pessoa? Olha, é o seguinte, olha, se nós nos preparamos estudando a palavra do Senhor, tanto o que está nas escrituras, como o que está nos manuais, é muito difícil um presidente de quórum, uma presidente do socorro, falar uma coisa que vai divergir com aquilo que o bispo está falando. Alguém ali fugiu das escrituras e do manual. É a coisa, então, peraí, então vamos ver direitinho. Ou será que é uma questão de nuance? Não, ambos estão falando a mesma coisa, mas estão olhando diferentes ângulos da mesma coisa. Então parece que estão falando de coisa diferente, mas não estão. É só olha, um está olhando de cima para baixo, o outro olhando de baixo para cima. E daí a importância de nós nos assentarmos em conselhos de ala, conselhos de estaca, e nós então dialogarmos sobre aquele espírito de paz, aquele espírito de entendimento, vamos nos entender um ao outro. Tá? Que tem um salmo que fala isso, eu uso esse termo, vamos ter um doce conselho, sweet counsel, que está na versão do Rei Tiago em inglês. Um doce conselho. Então, olha, vamos lá sentar ali para nós entendermos um ao outro. Estamos querendo a mesma coisa, salvação e exaltação. Estamos querendo a mesma coisa, salvação e exaltação. Não podemos estar indo em direções diferentes. Temos que estar indo na mesma direção. Aquele caminho reto e estreito que leva à presença de Cristo. E Cristo, então, vai nos levar à presença do Pai. Muito obrigado pela sua pergunta.
Irmão Mateus Moreira, as revelações que os líderes recebem não são revelações para a vida pessoal, sim para o funcionamento da igreja. Obrigado. A igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não vai tomar decisões para as pessoas. Tem os mandamentos, tem a maneira como nós devemos guardar os mandamentos, que é ensinado por profetas e apóstolos. Temos os regulamentos da igreja, o funcionamento dos programas da igreja, tudo, sim, temos isso. E líderes locais não têm liberdade para modificar essas coisas. Agora, como nós vamos na nossa casa, colocar essas coisas em prática? Isso daí é uma coisa que, olha, a liderança da igreja para na porta, na soleira da nossa porta. Um líder não entra na casa e diz, não, você não pode ter roupa desse jeito, não pode ter móvel daquele jeito, não pode limpar a casa desse jeito, não. Ele, olha. Dentro da capela, tudo bem, vamos lá. Muito embora, quando fala de roupas, por exemplo, olha, a gente releva muita coisa. Só eu não sei se essa é a irmã ali está vestida de um jeito, mas não sei se essa é a única roupa que eles têm. Então não vou falar nada. Que bom que veio na igreja. Tá bom, não tá vestido lá, a camisa tá meio amarrotada, não sei o quê, não veio com uma gravata, não sei o quê. Tá, mas veio, que bom que você tá aqui. Seria bom que estivesse lá, né, a camisa, a gravatinha, tal, direitinho, né, vestido lá, tal, né. Aí quando chegar o aniversário do irmão lá, dá de presente para ele. Uma camisa nova, dá de presente para ele. Uma gravata nova. Não. Dá de presente para irmão um vestido legal para usar domingo. Presente de aniversário. Aqui, ó, uma besteirinha aqui. E não é nada caro, não. Não compra nada muito caro, não. Não, vai ter uma coisa para você. Ok, muito obrigado. Ok, Mateus Messias, Bispo Mateus Messias, poderia nos colocar sobre a Nova Jerusalém, revelação do profeta Joseph? Que poderia falar sobre a Nova... Olha, eu posso falar aquilo que você sabe já, que é o que está em Doutrina e Convenção 84, vai ser lá no lado oeste do estado de Missouri, que depois o profeta Joseph Smith explicou, que vai ser lá em Independence, no condado de Jackson, no município de Jackson, condado de Jackson, em Missouri. É isso. Vai ter, sim, um grande templo, que na realidade é um complexo de 24 edifícios. É um templo, mas que são, na realidade, 24 edifícios, um complexo de 24 edifícios. Mas não sabemos os detalhes do que vai acontecer dentro desses templos e tudo. Agora, na história da igreja está registrado os nomes que esses prédios vão ter. Eu posso colocar depois aqui, mas alguns de vocês já devem ter isso daí. Eu me lembro, muito tempo atrás, em lives de eras atrás, aí, eu tinha compartilhado com vocês os nomes dos templos, mas eu posso colocar depois no YouTube. Tá? Quando tiver o YouTube lá gravado direitinho, posso colocar lá nos comentários os nomes desses 24 templos. Ok? Muito bem, estamos quase chegando no final aqui. Aristides Albuquerque Júnior, irmão Martim, todo homem tem que ser ordenado a sumo sacerdote? Não. Para receber exaltação, vida eterna, tem que ser ordenado o elder. O homem tem que ser ordenado um elder. Receber o sacerdócio de Melquisedeque, ser ordenado um elder. O ofício do sumo sacerdote é para funções específicas. Fui chamado para ser um conselheiro de bispado, para ser um bispo, ou para ser um membro da presidência de estaca, ou um membro de um sumo conselho de estaca, aí é ordenado sumo sacerdote. Tá? Sempre foi assim. Agora, tinha uma época que, não, olha, um irmão aí já está cheio de cabelo branco, se é que tem cabelo ainda, não sei o quê, já uma certa idade. Então, quando nós tínhamos grupos de sumos sacerdotes nas alas, então aqueles irmãos mais idosos, a gente considerava ordená-los como sumo sacerdote. Não eram todos, não acontecia isso com todo mundo, mas eram ordenados como sacerdote por causa disso. No Brasil, é aquilo, né? A gente volta da missão,
E logo já estamos sendo chamados para ser conselheiro de bispado, membro do sumo conselho. Estamos até solteiro, ainda já é membro do sumo conselho, destaca, estou ordenado sumo sacerdote. Eu fui ordenado sumo sacerdote com 22 anos de idade. Por quê? Porque eu fui chamado para servir como membro do sumo conselho, destaca. Eu estava casado, já tinha, inclusive foi 2 meses antes do meu filho, Flávio, nascer. Flávio foi ordenado sumo sacerdote por mim, quando ele foi chamado para servir como conselheiro de um bispado, aqui em Utah. Muitos anos atrás, isso. Eu teria ordenado ele bispo também, mas não estava com tempo para viajar para Utah, estava morando no Havaí, era uma viagem longa, cara, tá? E era aquele negócio de bater, valer 6 horas de voo para chegar aqui, 6 horas para voltar, isso, não dá, e era caro. Mas olha, não dá, não vou poder ir. Porque senão o presidente da estaca dele acredito que teria me dado o privilégio de ordená-lo, já que eu tenho ordenação de bispo, eu teria tido o privilégio de ordená-lo bispo. E aí o presidente da estaca, depois de ordená-lo bispo, o presidente da estaca então viria e o designaria para presidir a ala dele. Isso aconteceu uma vez quando um ex-conselheiro meu de bispado, ex-aluno meu, ex-conselheiro de bispado meu, lá no Havaí, ele foi chamado como bispo. Ele falou, meu pai mora no Oregon, não dá para ele vir aqui também. Mesma coisa, viagem muito longa, muito cara, para vir de Portland para o Honolulu, depois vir aqui. Aí perguntou as coisas, você poderia me ordenar como bispo? Eu falei, se o presidente está aprovado. Não, já falei com ele aprovou. Tá bom. Então eu fui lá do outro lado da ilha, lá no domingo, e foi aquilo. Eu ordenei como bispo. Tá? Terminei a ordenação dele como bispo, e aí então eu estava no círculo, o presidente da estaca então tá? Pegou e o designou para presidir a ala dele. Tá? Então é isso. Muito bem, então, irmão, nem todo homem precisa ser ordenado sumo sacerdote. Tá? Meu Aristides também pergunta, você sabe dizer se o profeta sabe o nome dos 3 nefitas? A primeira presidência tem partes selados? Olha, irmão, se eles sabem, se tem, nós não sabemos. E se tem, e se sabem, eles não vão dizer pra gente. Porque, não esqueça uma coisa aqui, um certo irmão aí que costuma falar em umas lives, aí quase toda semana fala na live, quanto mais sagrada for a informação, menos ela deve ser declarada em público. E não esqueça, lá em 3º Nef, capítulo 28, Mormon nos diz, ó, eu ia escrever o nome dos 3 que iam permanecer aqui na terra, mas o Senhor me proibiu. Mormon queria dizer pra gente, tem os nomes dos 12 lá. Lá em 3º Nef, capítulo 19, Mormon registrou o nome dos 12. Mas quando ele ia dizer daqueles 12, quais eram os 3 que iam permanecer, o Senhor me proibiu. Ele disse, o Senhor me proibiu. Então, se o presidente da igreja hoje, por acaso, souber o nome desses irmãos, não vai dizer para ele, porque o Senhor proibiu para Mormon, deve estar proibindo para Russell M. Nelson, ou Dallin Oaks, ou seja lá quem mais se tornar presidente da igreja no futuro. Ok? Muito bem. Então, Cristiane Dias Martins de novo. Cristiane, as hostes seráficas dos céus, quais são as suas atribuições? Ali, arcanjos, serafins. Olha, hostes seráficas se refere justamente a isso, aos serafins. Agora, nós não temos revelações modernas que especificam o que é um serafim, o que é um querubim. Arcanjo, bom, nós temos lá Adão, que era Miguel, o arcanjo. Bom, então, o arcanjo é alguém que está lá num nível de presidência lá, tá bom, tudo bem, mas nós não temos detalhes específicos, tá? Não temos detalhes específicos sobre isso. Então, eu diria, olha, não vamos entrar no... Mas temos escritores que falam sobre serafim, e essas são as hostes seráficas, ou seja, olha, o corpo de serafim, né, o grupo, né, o exército de serafins, que é um tipo de anjo, uma categoria, vamos dizer assim, de anjos. Então, são as hostes, né, seráficas. Tá? Todos os anjos são ministradores.
Todos os anjos são ministradores. Agora, o que é ministério? A gente pensa ministério que ensina. Sim, ensino. Mas, além de ensinar, eles realizam certas obras também. Isso também é ministração. Também é ministração. É sério. Você vai lá, que tem a irmã ali que foi operada, não sei o que, então eu fiz uma comidinha lá, levei lá para alimentar a irmã lá, não sei o que, e a família dela. Isso é ministração. Fazer aquela comida e levar lá é ministração. Tem um irmão ali que está impossibilitado agora, não sei o que, está lá o quintal dele lá crescendo no mato, então o Quórum de Elders foi lá capinar lá o quintal do irmão. Isso é ministração. Anjos ministram. A gente pensa que é só de papo, não. Tem outras coisas que eles fazem também. Dá uma olhada lá em Apocalipse, sessão 88 do Doutrina e Convênios também, você vai ver que tem anjos lá fazendo uma porção de coisas lá. Não só falando, mas fazendo coisas. Ok. No Himalaia, a ordem das coisas não escritas é somente uma tradição e costume, é algo divinamente inspirado. Já ouvi pessoa que não vestia paletó de 3 botões porque nunca viu um apóstolo assim. Olha, irmão, é o seguinte, se você for ver esse discurso do presidente Boyd K. Packer, e eu estava aqui, eu estou em Provo, tá, por essas próximas semanas aqui, eu estava lá no ginásio, lá no Marriott Center, quando o presidente Packer fez aquele discurso, a ordem não escrita das coisas. Adorei. Falei, puxa, por que você não fez esse discurso 20 anos atrás, antes de eu ser ordenado bispo, não sei o quê, tudo bem. Ele mesmo disse no discurso, disse, olha, se essas coisas que eu vou falar aqui não acontecerem, a igreja não vai se despedaçar por causa disso. Okay? A igreja não vai se despedaçar por causa disso. Mas por seguirmos essas coisas, por realizarmos essas coisas, traz uma certa ordem, tanto que o título do discurso era esse, a ordem não escrita, que não está no manual, não tem nada. Então não é aquilo, é uma ordem que traz certa organização, uma certa padronização, que você chega lá na capela, vê que está tudo organizado, direitinho, as pessoas sabem o que estão fazendo, não sei o quê. Agora, são coisas que não estão no manual e a gente aprende por experiência, por observação. Então, aquilo que ele falou, usou alguns exemplos lá, olha, o bispo está sentado lá no lugar dele, e o primeiro conselheiro sentado à direita do bispo, o segundo conselheiro sentado à esquerda do bispo. Se não tiver, tudo bem. Tá? Ele falando, olha, o bispo fica sentado lá no púlpito até o final da última oração, até o amém da última oração. Agora, eu conheci bispo, até meu pai, tinha uma época lá que meu pai, quando era bispo lá na Ala Tijuca, no Rio de Janeiro, ele gostava de, no final do último, na última estrofe do último hino, ele descia do púlpito, ia lá para a porta, para quando terminasse a última oração, as pessoas saíssem, ele cumprimentar as pessoas. Poxa, legal, né? Poxa, o bispo cumprimentando as pessoas ali. Até que recebemos instrução que não, olha, o oficial presidente fica ali no púlpito até o final da oração. Outra coisa, olha, quando você estiver aí numa conferência aí com um apóstolo, um negócio assim, ó, só levanta depois que ele levantar. Não está escrito em lugar nenhum, mas é etiqueta. Porque essencialmente o que o presidente Packer estava falando, o Boyd K. Packer estava falando, era uma certa etiqueta. Se você não fizer, tudo bem, não tem problema, a igreja não vai se despedaçar, a igreja não vai deixar de ser verdadeira por causa disso. Agora, quando você faz essas coisas, aí a autoridade que está visitando, esses caras aqui sabem o que eles estão fazendo. Eles conhecem. Lá na Missão São Paulo Norte, eu chamava isso do protocolo de reuniões. Quem serviu na Missão São Paulo Norte comigo deve lembrar disso daí. O protocolo de reuniões. Eu ensinava para os elders e para as sisters. Vocês têm que saber também. Eles vão ser líderes também. Seus maridos vão ser líderes. Seu marido serviu missão com outro presidente. O outro presidente pode não ter ensinado isso. Então você explica para o seu marido, seu futuro marido. Só aprendi isso pelo protocolo das reuniões. Você é um presidente de estaca. Chegou lá uma autoridade geral, você está colado com um homem lá. Onde ele for, você vai. Você só não vai junto com ele para o banheiro. Agora, você fica na porta do banheiro lá. O quê, Romadinho? De onde vai? Olha que eu já vi isso. Uma vez está lá o presidente James E. Faust.
lá no Ricks College, lá em Rexburg, foi lá visitar. E eu estava lá junto com o pessoal ali, né? Ele veio lá, me abraçou, o Steve Martins estava comigo também, abraçou. E Elder Bednar, David Bednar, era o presidente do Ricks College. Isso foi antes de se tornar BYU. Era o presidente do Ricks College. E eu me lembro que uma hora lá que nós entramos no nosso prédio, lá onde eu tinha meu escritório e tudo, e o presidente Fausto deve ter cochichado lá, queria ir no banheiro. Então, estamos seguindo esse grupo todo ali, não sei o quê. Quando chegamos na porta do banheiro, tá, o segurança primeiro entrou para ver, estava vazio, estava vazio, eu percebi que o cara falou que estava vazio lá. O presidente Fausto entrou. Elder Bednar ficou na porta, parou na porta, virado para a gente, a porta está aqui atrás, virado para a gente lá, conversando com a gente. Discretamente, para ninguém entrar no banheiro enquanto o presidente Fausto estava lá. A ordem não escrita das coisas. Você aprende por observação. Eu explicava isso na Missão São Paulo Norte, dizia para eles, olha, se você tiver lá uma autoridade visitante, você é o presidente da estaca, você é o presidente da missão, não sai do lado dele. Você bota alguém lá no estacionamento de olho, lá no caminho, eu colocava sempre assistentes lá, quando eu era lá na conferência, lá na capela do lado do templo de São Paulo, lá no Caxingui. Olha, quando apontar o carro dele lá, vem aqui e me avisa, porque eu ia recebê-lo lá no estacionamento. E aí entrava no prédio com a autoridade visitante, o 70, a autoridade geral, o apóstolo. Eu entrava com ele. Não tive apóstolo visitando minha missão, infelizmente não cheguei a ter. Visitando minha missão. O presidente Nelson, Elder Nelson, ia visitar, mas cancelou, porque ia ter uma greve no dia seguinte. Greve dos transportes, greve da polícia civil, polícia militar ia entrar em greve no dia seguinte. Ele falou, olha, por questão de segurança é melhor não fazer. Então ele não tivemos a visita, mas eu ia estar colado com ele. Então eu dizia, olha, não marquem nada, não tentem vir falar comigo, nem nada, tá? Porque eu vou estar ali colado com o homem. Do estacionamento, entramos para a reunião, não sei o quê, saímos da reunião, voltamos. Fala, pergunta a Sister Martins, quer dizer, quando nós éramos convidados para a conferência de estaca, tá? Chegamos lá na capela, ficamos esperando aqui o presidente da estaca e a autoridade visitante chegarem. Íamos para o púlpito juntos. Ou então íamos para o púlpito antes deles. Mas eu dizia para ela, nós não podemos chegar no púlpito depois deles. Quem chega no púlpito por último é a autoridade presidente. Deve ser a autoridade presidente que chega por último. Quando você chega por último, você está dizendo assim, olha, eu sou mais importante que você. Isso não é só na igreja, não. Isso é aqui fora, no mundo. Você aprende isso no próprio mundo, aí você aprende isso daí. Então, é costume? É tradição? É divinamente inspirado? Não necessariamente. Por isso que o presidente Pecker falou, olha, a igreja, se você não fizer, a igreja não vai se despedaçar por causa disso. Agora, quem está visitando ali, olha, vê as pessoas fazendo as coisas direitinho, você olha, esses caras aqui sabem o que eles estão fazendo. Tem liderança nessa casa aqui. E eles sabem o que eles estão fazendo. Pode ter coisas que não estão funcionando direito, mas eu sei que eles estão tentando fazer direito. Só pelo que eu estou vendo aqui, eu sei que estão se esforçando por fazer direito. Pode ser que não estejam fazendo direito ainda, mas que eles estão se esforçando. Só pelo que eu vi aqui. Tá? Noelielson Alves, estou perguntando, tem livro publicado? E assim, como faço para adquirir? Olha, eu tenho, e olha, a editora faliu. Ele foi publicado 18 anos atrás, em 2007. A editora faliu. Você pode encontrar aí usado, que é o livro Negros e o Sacerdócio Mormon, Blacks and the Mormon Priesthood, só tem em inglês. Não é um livro que eu necessariamente recomendo, porque em 2013, o livro publicado em 2007, em 2013, a igreja publicou aquele artigo, um longo artigo no site da igreja, sobre raças e o sacerdócio, que em português ainda é etnias e o sacerdócio, não sei por que etnias. Nem toda etnia foi proibida de receber o sacerdócio, tá? Mas traduziram para o português como etnia e o sacerdócio, mas em inglês é raças e o sacerdócio.
Então aquilo ali suplanta meu livro, muita coisa que está no meu livro está naquele artigo lá, então não preciso. E eu tenho o meu segundo livro, que foi aceito para publicação, curiosamente está até aqui, tá? E aqui, olha, sacerdócio, símbolos terrenos e realidades celestiais. Isso aqui é o manuscrito. E foi aceito para publicação por uma editora aqui em Utah. Eu não sei quando vai ser publicado, talvez ano que vem. Tá? Muito bem. Então estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Irmão Edson Lopes, sua pergunta vai ser a última. Eu estou vendo Himalaia, está perguntando aqui, por que não está na Central das Escrituras? Olha, isso, dá uma olhada no meu perfil no Facebook, dá uma olhada na minha linha do tempo do Facebook, está tudo explicadinho lá. Eu já expliquei no início da live, tá? Já falei bastante sobre o que aconteceu. Tá? Muito bem, irmão Edson Lopes, você é a última pergunta. As pessoas justas, fiéis, membros que passarem nesta terra antes do milênio e não forem selados pela segunda, ressuscitaram mesmo assim, ou poderiam receber a segunda unção depois. Olha, irmão, é o seguinte, o que nós entendemos pela ressurreição é o seguinte, olha, ninguém ressuscita antes de receber todas as ordenanças ou antes de não querer receber ordenanças. Tá? Quando uma pessoa ressuscita, se você for uma pessoa justa, é porque todas as ordenanças já foram recebidas. Todas. Aí então, tudo foi feito. Tudo foi preparado. Tá? Então, é assim que funciona a coisa. Então, ou nessa vida, ou na... Por isso que eu gosto de chamar o mundo espiritual de terra pós-mortal. Coisas que não foram realizadas aqui vão ser realizadas lá. A segunda unção é uma dessas coisas. Olha, não recebeu aqui, vai receber lá. Mas tem que receber antes da ressurreição. Porque se não receber, pode receber uma ressurreição, mas não vai ser ressurreição para a vida eterna. Porque isso daí é para ser selado para a vida eterna. Ok? Muito bem. Ser selado para o Santo Espírito da promessa, somente para casais. Olha, irmão, a promessa, como é o irmão Edson, ainda está na sua pergunta, ele diz, olha, é o seguinte, dá uma olhada no site da igreja, lá na Tópicos do Evangelho, ver o que tem lá sobre Santo Espírito da promessa. Tá? Nós temos que terminar aqui agora. Eu preciso ir, porque minha glucose despencou. Tá? Eu já estou começando a ver estrelinhas aqui. Ainda não comi nada hoje. A única coisa que eu comi hoje foi o sacramento. Não, eu comi umas batatinhas fritas aqui, mas era só um pouquinho de batatinha frita aqui que eu comi. Então estou sem comer nada, eu sou diabético e minha glucose tá... Já estou vendo o negócio tudo começando. Eu tenho que ir embora agora. Mas, essencialmente, Santo Espírito da Promessa, duas explicações rápidas. Uma é a maneira como o Espírito Santo, um recurso jurídico administrado pelo Espírito Santo, através do qual o Espírito Santo valida, dá uma validação, dá um carimbo de aprovação nas nossas ações, para que nós possamos receber bênçãos associadas com certos mandamentos. Cumpriu o dízimo, o Espírito Santo vai lá, cumpriu. Bom, carimbado, aprovado. Esse é o Santo Espírito da Promessa. Então você pode receber as bênçãos da lei do dízimo. Cumpriu a palavra de sabedoria. Bom, recebe as bênçãos da palavra de sabedoria. De acordo com a vontade do Senhor. No caso da palavra de sabedoria, tem alguns de nós que olha, o Senhor diz assim, assim, você está cumprindo a palavra de sabedoria, tudo bem. Mas você vai ter um câncerzinho e eu vou deixar você ter esse câncerzinho aí. Você vai ter um ataque cardíaco e eu vou deixar você ter um ataque cardíaco. Você vai ter um derrame e eu vou deixar você ter o derrame. Eu tenho meus motivos, tenho minhas razões, não vou explicar para você. Mas eu cumpro a palavra de sabedoria. Mas eu tenho outros motivos e razões que você não vai conseguir entender. Como um mortal, você não vai conseguir entender. Mas quando você estiver na minha presença, você vai ver que foi a melhor coisa que eu podia ter permitido acontecer contigo. Ok? Então,
Agora, a outra explicação do selamento profissional da promessa é justamente isso, é baseada nisso. É a aprovação das ordenanças que nós recebemos. Como o Espírito Santo aprova as ordenanças e diz, então, olha, esses aqui, olha, vão receber, não podem não, vão receber as bênçãos disso daqui. É por isso que quando você lê a seção 132 de Doutrina e Convênios, versículo 19, que fala sobre o novo e eterno convênio do casamento, isso é, aqueles que são casados de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a palavra, de acordo com a lei dele, e são selados pelo Santo Espírito da promessa, ou seja, foi casado no templo e um dia, eventualmente, foi também selado pelo Santo Espírito da promessa, que é essa segunda unção. Esses, então, vão receber aquelas bênçãos que estão listadas lá na seção 132, versículos 19 e 20. Ok? Muito obrigado. E sim, isso daí é para casais. Mas lembrem, todos que desejarem essa bênção terão uma oportunidade de ter um companheiro eterno, de escolher e ser escolhido por um companheiro eterno. Ninguém vai sobrar. Ninguém vai ficar nesse negócio de que, ó, o que sobrou aí, você vai ter que pegar aí, é isso ou nada de cônjuge. Não vai ser assim, não. Vocês vão poder escolher e vão ser escolhidos também. Algumas vezes você vai poder escolher alguém que vai dizer, mas olha, você, desculpe, você é ótima pessoa, mas não é o que eu estou esperando uma outra pessoa ali. Tudo bem, ok? Tá bom? Meus irmãos, tenham uma ótima semana. Que o bom Senhor abençoe vocês todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder me dirigir a vocês. Mais uma vez, nossas desculpas aqui pela essa confusão que estava fora do nosso controle, mas essa reestruturação na Central das Escrituras. Mas apreendo meu agradecimento aqui ao pessoal da Interpret Foundation, Fundação Interpret, onde nenhum deles, até onde eu saiba, fala português, então eu estou agradecendo aqui, mas eles não estão sabendo que eu estou agradecendo, porque eu acho que eu não sei quem são todos os membros da fundação, mas os que eu conheço, nenhum deles fala português. Tem uns que falam hebraico, grego, conhecem egípcio, antigo, não sei o que, mas português, eu acho que não. Mas, enfim, tenham uma ótima semana, que o Senhor abençoe vocês todos. E, desde já, desejo às mães uma ótima semana, que vai culminar no próximo domingo, nossa celebração do Dia das Mães. E nós conversamos, então, domingo que vem. Fiquem de olho, mais uma vez, minha postagem no Facebook. Geralmente, na quinta-feira, eu posto, na minha linha do tempo no Facebook, o anúncio, o pôster, cartaz para a minha live seguinte. E aí, até lá, eu vou saber aonde vai ser direitinho e tal, para mandar o link para vocês. Ótima semana, que o Senhor abençoe vocês. Tchau.